Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do ministério World Wide Wings. O tema de hoje é a identidade do inimigo antes e durante o Êxodo. As Sagradas Escrituras, ou Escrituras Hebraicas, incorretamente chamadas no cristianismo de Antigo Testamento, é o maior, mais detalhado e mais abrangente livro de profecia que existe. A história bíblica é sempre profética e, portanto, não é e não pode ser um testamento dito antigo. O profeta Isaías chegou a formular esta linha de pensamento de que a história bíblica é sempre história profética. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Iá e não há outro. Sim, somente eu sou Iá, e nada nem ninguém a mim se compara. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Isaías 46, 9 e 10. Mas mesmo que possamos derivar algo profético da narrativa bíblica, ainda é verdade que algumas coisas apenas tomam forma concreta ou começam a emergir através da experiência aqui e agora. Retornaremos agora ao primeiro Êxodo, que serve de modelo para o segundo Êxodo. Portanto, vem dias, diz Iá, em que não mais se dirá: juro pelo nome de Iá, que tirou os israelitas da terra do Egito, mas se dirá: juro em o nome de Iá, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou, e eles viverão na sua própria terra e herança. Jeremias 23, 7 e 8. Vamos agora ampliar a seguinte imagem do evento do Êxodo. O faraó lamenta ter deixado os israelitas partir e os persegue com um exército armado. Os israelitas atravessaram o mar sobre terra seca, porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, Iá fez que as águas retornassem à sua posição natural e os cobrissem. Êxodo 15, 19. Devemos estar cientes de que Faraó ele não apareceu subitamente com o seu exército armado durante o Êxodo, mas ele já fazia parte da história dos israelitas no Egito muito antes disso. Ou dito de outra forma, o povo de Israel conhecia o seu inimigo, do qual é dito: levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramassés. Êxodo 1, 8, 11. Faraó aumentou a quantidade de trabalho escravo. Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigirei deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Êxodo 5, 7, 8. Em Deuteronômio lemos um resumo. Contudo, os egípcios nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Deuteronômio 26, 6. Yahvé ficou comovido com o sofrimento do seu povo e disse: disse Iá, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Êxodo 3, 7.
Todos nós sabemos como a história evoluiu, como Faraó endureceu cada vez mais o seu coração e, por fim, deixou apenas o povo de Israel passar pela 10ª praga, a morte de todos os primogênitos. E mesmo depois disso, como ouvimos, ele perseguiu os israelitas para trazê-los de volta. O que eu quero enfatizar aqui é que o inimigo dos israelitas não só se revelou durante o Êxodo, mas ele já operava no meio deles desde antes disso. Lemos em Apocalipse sobre o inimigo que também vai atrás dos escolhidos de Iá. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz ao menino. Então foram entregues à mulher as 2 asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local de que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de 1 tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Iá se mantêm fiéis ao testemunho de Yeshua. Assim, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12, 13 e 17. Quem está travando guerra contra os descendentes crentes aqui? O inimigo, através do vindouro anti-Messias e das suas forças armadas? Algo que ainda permanece no escuro e só será revelado com a vinda do anti-Messias? Não. O inimigo, que acabará fazendo guerra com o resto dos seus descendentes, já está entre nós. Assim como Faraó já estava entre os israelitas muito antes de persegui-los durante o Êxodo para trazê-los de volta. O que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer, vê, de fato isto é absolutamente inédito? Não. Já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado. E mesmo o que ainda vier a ocorrer de significativo não será lembrado por todos que vierem depois disso. Eclesiastes 1, 9 e 11. No final, o dragão atrai os poderosos da terra para o seu lado. E qual é o seu objetivo? Lemos isso na passagem mencionada em Apocalipse. Ele fará guerra contra o restante da descendência que guarda os mandamentos de Elohim e tem o testemunho de Yeshua. Esta guerra começou há muito tempo, mas só se intensificará no final. As pessoas precisam compreender que a guerra aqui em Israel não tem a ver com Gaza, disse ela. Não se trata dos colonatos. É uma guerra dos islamofascistas que tem um plano claro. Eles querem primeiro destruir e matar o povo do sábado, os judeus, e depois o povo do domingo, os cristãos na Europa e na América. Os povos da Europa e da América devem compreender que estamos juntos. É um mundo ocidental, judaico-cristão, que está sendo gradualmente atacado. Eles querem que um Estado palestino destrua todo Israel, mas também querem que um Estado palestino alcance a Europa e a América e os torne dhimmys, servos de um califado muçulmano. Portanto, qualquer pessoa que ainda queira um Estado palestino precisa repensar o que os palestinos realmente querem. Disse Matar. É preciso ser contra o Estado palestino e a favor da soberania israelita, porque essa é a única resposta, a única esperança do mundo ocidental. Basta uma citação de Nadia Matar, co-presidente do Movimento pela Soberania, Ribonut.co.il,
que expressa muito bem o que realmente é esta guerra. E a palavra de Iá nos diz claramente: portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. E se formos além, a atual guerra entre Israel e o Hamas trata-se precisamente do extermínio de judeus e cristãos, ou seja, daqueles que guardam os mandamentos de Elohim e têm o testemunho de Yeshua. Os muçulmanos acreditam que devem espalhar a mensagem do seu Deus até que o islamismo domine o mundo inteiro. À medida que observamos a dramática ascensão do islamismo em todo o mundo, somos forçados a nos perguntarmos se o Islã não está realmente se tornando um governo islâmico mundial. Muitos ensinam que a grande tribulação profetizada na Bíblia será, na verdade, os muçulmanos forçando todas as pessoas na Terra a se submeterem aos ensinamentos do Islã. O que estamos vendo agora em Israel e em todo o mundo são estas forças já em ação. Então, Yeshua nos avisa. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Mateus 24, 8, 9. E este Espírito também afligirá os crentes no grande êxodo que está por vir. Mas, assim como no primeiro êxodo, Iá dará ao remanescente 2 asas de grande águia, para que possam voar para o deserto e ali serem alimentados, longe da face da serpente. Que promessa poderosa e esperançosa! Sejam todos ricamente abençoados.